Aleluia. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Você sabe como se portar quando você acha o texto da palavra de Deus. Eu quero ler com você do verso 1 ao verso de número 7. Esta noite nós temos o privilégio da minha abençoada cunhada, do meu concunhado, o Cauã, a turma dos Estados Unidos, está nos acompanhando o nosso culto de forma online. Que a bênção de Deus que está aqui, a unção de Deus que está aqui, seja com vocês também aí. E se tiver outros irmãos também que estão aí nos Estados Unidos, manda lá o nome para o Cassim. O Cassim vai me entregar aqui, eu vou fazer menção de vocês também. Aleluia! Nós temos uma congregação lá nos Estados Unidos, irmão. Louvado seja Deus. Aleluia. Tomara que ela não cresça. Com os daqui, não. Só com os de lá. Amém? Segundo livro dos Reis, capítulo 4, vai dizer o seguinte: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu. Teu servo, diga comigo assim, teu servo, meu marido morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. Diga comigo assim: todos os vizinhos. Mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Diga comigo assim: feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você foi enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Diga comigo assim: então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Senhor Deus, o Deus de Eliseu, o Deus do marido dessa viúva, e o Deus dessa casa, dessa viúva também. O Senhor está aqui nessa noite. O Senhor já foi adorado, o Senhor já foi exaltado, e a nossa oração agora é que o Senhor ministre ao nosso coração, em o nome do Senhor Jesus, amém. Queridos irmãos, a pergunta que eu fiz no início é uma pergunta que mexe com a gente. Se eu tenho crédito diante de Deus para receber um milagre. Porque milagre não acontece na vida de qualquer pessoa. Milagre não acontece na vida de uma pessoa que ela não tem aliança, que ela não tem compromisso com Deus. E o texto que nós acabamos de ler aqui, ele conta a história de uma mulher que o marido dela era um servo de Deus, ele era um obreiro. Ela usa o termo, o teu servo morreu, e agora eu preciso de um milagre. A gente está atolado de dívida, e eles querem levar os nossos 2 filhos como escravo. Eu quero mostrar para você, à luz da palavra, que para mim e você adquirir milagre, receber milagre, a primeira coisa que nós temos que ter diante de Deus é compromisso com Ele, é aliança com Ele,
Porque quem não tem compromisso com Deus, quem não tem aliança com Deus, ele não pode requerer nada de Deus. Olha que interessante no verso 1, que ela chega lá dizendo o seguinte, olha aqui, certo dia, a mulher de um dos discípulos, o próprio autor do texto deixa bem claro quem é essa mulher. Essa mulher não é uma mulher qualquer, ela é esposa, ela é viúva de um dos discípulos dos profetas. E ela deixa bem claro que para ela, o título, a função do marido dela estava acima daquilo que ele era com ela. Olha o que ela declara aqui. Antes de dizer meu marido, ela chama ele de teu servo. Ela chega perto de Eliseu e fala assim, Eliseu, o teu servo, que era meu marido. Ela não diz, o meu marido, que era o teu servo. Essa mulher está deixando claro, Eliseu, eu estou aqui em nome de alguém que pertencia àquilo que você faz. Eu estou aqui em nome de alguém que tinha uma aliança com você e com Deus que você teme. Eu estou aqui em nome de alguém que, enquanto estava vivo, ele fez a diferença. Então, se você quer ter algo de Deus, extraordinário de Deus, quer ter milagre de Deus, você precisa ser aliançado com Deus. Porque nós temos nome, mas nós temos também identidade. Ter nome é uma coisa e ter identidade é outra. Nós precisamos de ter uma identidade. Você precisa ser chamado de homem de Deus, ser reconhecido como homem de Deus, chamada de mulher de Deus e ser reconhecida como mulher de Deus. Ela deixou bem claro, o teu servo, o meu marido. Infelizmente, nos dias de hoje, tem pessoas que não têm essa aliança, não têm esse compromisso. Olha que interessante, lá em Deuteronômio 11, 27 e 28, não precisa de abrir, eu vou fazer a leitura para você. Deuteronômio 11, 27 e 28. Vocês terão bênçãos, se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu, se Deus não for o Deus da pessoa, não tem como. Olha o que acontece. Que hoje lhe estou dando, mas terão maldições se desobedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastando do caminho que hoje lhe ordeno, para seguir deuses desconhecidos. Não, eu não quero ir mais na igreja. Eu estou cansado desse negócio de igreja, eu estou cansado desse negócio de pastor, eu estou cansado desse negócio de liderança, eu estou cansado de estar sob a liderança de alguém. Ei, deixa eu te falar, só tem pastor quem é ovelha. Quem não quer ter pastor é bode. Quem quer viver fora de cobertura, não pode depois requerer do Deus que liberou a cobertura sobre ele algo. E tem muita gente nesse pensamento hoje. Nós temos que entender que para milagre chegar na nossa casa, nós temos que ter uma identidade em Deus. O teu servo, que o texto diz que era discípulo dos profetas, era discípulo de Eliseu. Segunda coisa, milagre vai acontecer quando a gente não tiver mais reservas diante de Deus. Olha o que o verso de número 2 fala. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Pensa comigo aqui, eu estou viúva, devendo muito, meus 2 filhos estão sendo levados como escravos, e o que eu tenho mais de precioso na minha casa é azeite. Eu quero dizer para você que azeite naqueles dias tem outra conotação do nosso. Hoje azeite para nós é para botar numa salada, temperar uma carninha. Naqueles dias, azeite valia muito dinheiro, porque azeite era usado como combustível para colocar nas lamparinas, azeite era usado como remédio para passar nas feridas, azeite era usado no serviço sacerdotal, na unção, e também azeite era usado na culinária. Então o que essa mulher tinha em casa era muito precioso. O que essa mulher tinha em casa tinha muito valor. E o profeta pergunta à mulher, o que você tem em casa? Ela diz, eu não tenho nada além de um pouco de azeite. O Senhor está pedindo o azeite do seu tempo. O Senhor está pedindo o azeite do teu talento.
O Senhor está pedindo o azeite do seu dom. Aquilo que você tem de melhor, você precisa colocar diante de Deus. Nós não estamos aqui falando de dinheiro, de recurso financeiro, não. Nós estamos falando daquilo que é importante para nós. E tem pessoas que o que é mais importante para ele é o filhinho. Tem pessoas que o mais importante para ele é a carreira. Nós só teremos tudo de Deus quando Deus tiver tudo de nós. O que é que você tem na sua casa? Eu não tenho mais nada a não ser um pouco de azeite. Sentimento ruim pode ser a reserva que você tem dentro de você. Falta de perdão pode ser a reserva que você tem dentro de você. Uma cura, uma ferida na alma pode ser a reserva que você tem dentro de você. Nós precisamos pegar tudo isso e colocar diante do nosso Deus. Milagre acontece quando não tem nada do Wilson e tem tudo de Jesus. Aleluia. Terceira coisa, milagre acontece para pessoas que dão testemunhos do Deus que ela serve. Olha o que está no verso número 3. Olha como que isso é importante. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os seus parentes. Amém? É parente que está escrito aí? Não. Vá pedir emprestado muitas vasilhas aos seus vizinhos, mas peça muitas. A pergunta que eu faço é: como é que você é conhecido na sua rua? Como é que você é conhecido no seu quarteirão? Como é que você é conhecido no seu trabalho, na faculdade, no meio aonde você vive? Será que você é uma pessoa que as pessoas têm prazer da sua presença? Ou quando você chega, a galera vira para trás e faz o sinal da cruz e muitas vezes diz: cruz credo. Ave Maria dos crentes. Essa mulher aqui, ela só conseguiu o que ela conseguiu porque ela era benquista na vizinhança. Porque o texto diz que apareceu muitas vasilhas. Agora, se fosse o contrário, ia ser uma vasilha só. Você precisa entender que para acontecer milagre na sua casa, na sua vida, no seu casamento, no seu ministério, no seu chamado, na sua vida financeira, nós precisamos dar testemunho de quem nós servimos, de quem nós adoramos. Porque, irmãos, nos dias de hoje, falar que ser crente é vergonhoso. Infelizmente, essa semana fizeram um culto em memória daquela cantora. Irmãos, o único culto que é feito em memória de alguém é a Santa Ceia, porque Cristo morreu, mas Ele ressuscitou. Nós não podemos fazer culto para quem morreu. Essa prática foi condenada lá em Levítico. Aonde nós estamos indo, irmãos? Para onde nós estamos caminhando? Nada contra a moça, pelo amor de Deus. Que nós oremos por ela não, que ela já morreu, pelo filho, pela mãe. Mas agora fazer um culto em memória, não tem missa de 7º dia, mas nós vamos fazer agora o culto do 7º dia. Onde nós vamos parar? Que testemunho é esse que nós estamos dando? Isso vai para as mídias, e o povo dá risada, e faz chacota da cara dos crentes. Sem falar no culto pet. Não é contopete, não, é culto pet, culto para animal. Teve lá, eu recebi o postzinho. Graças a Deus que o pastor tomou vergonha na cara, que ele recebeu tanta mensagem negativa, que ele cancelou. Agora imagina um culto para animais, irmãos. Que legal, o louvor. Au, 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 minhau, minhau. Au, 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 au. Oh, gente, para onde nós estamos caminhando? Para onde nós estamos caminhando? Quem tem os bichinhos, continua com seu bichinho. Os bichinhos é de Deus também. Mandaram colocar na arca, não foi à toa. Mas, irmãos, espera aí. Culto somente ao nosso Deus. Que testemunho que nós estamos dando, irmãos. Essa mulher aqui, ela foi pegar vasilha com os vizinhos.
Será que você pode pegar vasilha com a vizinha do lado, da esquerda, da direita, da frente? Será que você pode comprar fiado em algum lugar, porque o seu nome vale mais do que dinheiro? Coisa boa quando você chega num lugar e a pessoa fala assim, não, você pode levar, porque eu confio. Agora, terrível coisa é quando você chega num lugar que você arranca o dinheiro, o cara olha se a nota não é falsa. Esse aí eu conheço ele, esse aí é ninja. Milagre acontece para quem dá testemunho. Olha o que está em Hebreus 12, verso 1. Você que gosta de ficar no meio da multidão, praia cheia, exposição cheia, os lugares cheios. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, nós estamos rodeados de tão grande testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Tem gente vigiando nós. E tem hora que você vai achar que a pessoa não te conhece, ela te conhece. Ontem eu estava no supermercado, fazendo uma compra de massa, cabelo todo atrapalhado. A irmã falou assim, ei pastor, como é que o senhor está? Está na cidade nova ainda? Eu falei assim, amém. Nunca vi na minha vida. Eu acho que eu nunca vi, não. Falei, nós estamos lá, firme com Jesus, adorando o Altíssimo. Aparece lá depois. Amém. E o bom do pastor é que ele não precisa chamar a pessoa pelo nome, chama de irmã. Porque quando você não é pastor, esse negócio tem que chamar pelo nome, você não sabe o nome. E a pessoa te chama pelo nome. Existe uma nuvem de testemunhas nos rodeando. Quarta coisa aqui, para você aprender, para você ter seu milagre. Essa você deveria anotar aí. O tamanho do seu milagre é proporcional ao tamanho da sua fé. O tamanho do seu milagre é proporcional ao tamanho da sua fé. Olha o que o texto diz. Verso 3, parte B. Peça, mas peça muitas vasilhas. O profeta Eliseu, ele deu a dica para essa mulher. Ele falou com ela assim, minha filha, pega muitas vasilhas. Muitas. Ela pegou uma quantidade. E o interessante é que quando ela vai pedir mais uma, vamos ler o texto lá, o que o texto fala? Quando ela pede mais uma, que o menino fala que acabou, o que ocorre? Ó. Então, cadê? Está onde aqui no verso 6? Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma, mas ele respondeu já. O que aconteceu aí? Então parou de correr o azeite. A quantidade de fé que ela teve foi a quantidade que ela recebeu de Deus. Era 10 vasilhas foi cheia. Se tivesse 50, 50 seria cheia. O problema é que tem crente pegando uma vasilha só e quer que Deus enche várias vasilhas. E essa linguagem do profeta Eliseu, ela é interessante porque teve uma outra pregação que eu fiz, que ele manda um rei pegar a flecha e virar para o lado de fora. Eliseu estava indo morrer. E ele pegou e falou assim, joga as flechas. O abençoado pegou e jogou poucas flechas. Eliseu falou com ele assim, porque você fez isso, você só terá poucas vitórias, e os seus inimigos vão vencer de você. O que o profeta tinha falado com isso? Meu filho, pega as flechas e lança. Era para mandar buscar tudo quanto é flecha que tinha naquele lugar, e lançar uma, lançar duas, lançar três, lançar quatro, lançar cinco, lançar seis, até todos os inimigos ficarem derrotados. O nosso problema é que nós queremos milagre grande, mas estamos com vasilha pequena. E se você não sabe, você é vaso. Você é vasilha. E quanto menos você tiver de você, mais de azeite do Senhor você vai ter. Quanto menos você tiver, mais o Senhor vai estar em você. Nós temos que ter fé, irmãos. Eu falei que hoje de manhã, no meu coração, a gente ia ter um lugar para construir em 5 anos. Mas Deus começou a mexer no nosso coração, e nós começamos a entender aquilo que Deus estava querendo, e aí nós queremos comprar um tamanho, 540 metros, está bom. Não, foi 644. E tem uma, vocês não venderem aquele trem rápido lá, nós vamos começar a comprar dos lados. Meu pastor, ele é um gigante, não tem
eu conheci poucos pastores como o pastor Edson. Aquele homem ali, ele tem os defeitos dele, mas tem virtude que poucos têm. É um guerreiro. Ele é um homem de fé. E ele falou comigo assim: meu filho, o dia que eu vim para cá, Deus paga a conta que a gente faz. Você entendeu ou não? Deus paga a conta que a gente faz. Se você fizer conta de 1.000, ele vai pagar R$1.000. Se você fizer conta de 5.000, ele vai pagar R$5.000. Eu achei as fotos de quando eu vim aqui, mas Andréia, não tinha piso, não tinha essa fachada bonita, só estava um reboco lá fora, não tinha nada. Eu queria alugar do jeito que o trem estava, tão empolgado que eu estava aqui. Aí passou uns 6 meses, a mulher concluiu aqui, eu vim aqui, mas Andréia, o negócio estava tudo prontinho, falei: amor, essa dona não vai alugar isso para nós, está tudo arrumadinho, tudo perfeitinho. Ela falou assim: essa mulher arrumou esse trem, foi para nós mesmo, você não está entendendo não. Ela arrumou isso tudo aí para nós. E a dona daqui não vendeu, não alugou para mais ninguém. Nós somos os primeiros inquilinos a entrar neste lugar, porque Deus, Ele tem promessa com aqueles que dão testemunho do que aquilo Ele é. E a nossa fé tem que ser uma fé grande. Natália queria uma filha só, a gente falou: eu quero 3. Aleluia! Eu nunca vi uma mulher parideira igual essa. Os meninos fazem 1 ano de idade, tem outro na barriga, louvado seja Deus. É revelação no aniversário. O presente de aniversário do filho é o exame de gravidez do outro. Foi 2 vezes assim. Começar a olhar uma Kombi, viu, irmão? Aleluia. Então, o seu milagre é proporcional ao tamanho da sua fé. 5º, não conte a bênção antes dela acontecer. Muito defeito de crente é esse. Olha o verso 4. Depois, entre em casa com os seus e faça o quê? Fecha a porta. É no secreto, é no silêncio, é caladinho que milagre acontece. Tem gente que espalha um currículo na empresa, aí quando o cara do RH fala assim: eu vou chamar ele, liga para ele já conta para todo mundo. Eu estou entrando na empresa. Aí começam os inimigos, começa a inveja. O que José fez? José recebeu os sonhos de Deus, mas Deus não falou com José que era para contar. Pode ler lá que você vai ver, Deus não está mandando José contar os sonhos. José começa a contar os sonhos para os irmãos dele. O que acontece? Os próprios irmãos ficam enfurecidos e pega José e tenta matar José e vende José. E José passa por tudo aquilo que ele passou. Por quê? Porque ele foi contar o milagre antes do milagre acontecer. Deus trabalha no secreto. Quando Pedro foi ressuscitar Dorcas, a Tabita, ele chega no 2º andar, o texto diz, e ele fala assim: sai todo mundo. Eu não quero ninguém aqui. E o texto diz que quando Pedro fica sozinho com aquela mulher, ele ressuscita ela. Você precisa entender que Deus só vai ressuscitar coisas na sua vida quando você estiver no secreto, quando você estiver com a sua porta fechada diante de Deus. O milagre deve ser contado depois de recebido e não antes. Tem muita gente que perde por causa disso. Quantos colegas de trabalho furaram o olho do outro, porque o outro comentou: eu vou ser promovido. Eu estou com um negócio grande na minha mão. E foi lá na frente. Existe uma história aí do Bill Gates e do Steve Jobs, que eu não sei se é verdade. Mas diz a história que o Bill Gates pegou a ideia dele. Então, milagre acontece com porta fechada. Aí depois que o milagre estiver na sua mão, você vai aprender outra coisa. Você vai aprender a perguntar para Deus o que você faz com o seu milagre, com a sua bênção. Olha o que está aí, ó, verso 7. Ela foi e contou tudo a quem? Ao homem de Deus. Ela não contou para as vizinhas, ela não contou para os parentes, ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhes disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Quantos crentes não conseguem romper, não conseguem vencer, porque quando recebe a bênção, eles não sabem o que fazer.
Nós temos que orar e falar: Senhor, me dá uma direção. O Senhor está pondo isso na minha mão. Pode ser um empreendimento, pode ser um ministério, pode ser uma empresa, pode ser uma herança. Tem gente que não sabe administrar dinheiro, recebe uma herança, ele não trabalhou para aquilo, ele não suou para aquilo, e torra tudo. Nós temos que pegar o nosso milagre e fazer igualzinho Ana. Senhor, está aqui diante de ti, o Senhor faz aquilo que só entender de melhor. Ela foi até o profeta, e ele falou com ela assim: ó, você tem que pagar as contas, você deve, você paga. Tem crente que quando está devendo muito, ele recebe um dinheiro, primeira coisa que ele faz, troca de carro. Estou devendo, já tem 6 meses, não era mais 6, vai para um ano. Você já viu assim ou não? Hã? Vou viajar, porque eu também sou filho, não sei de que Deus você é não, mas é assim. Quando Deus colocar o milagre na sua mão, vá diante dele e pergunta: Senhor, o que eu faço com isso? O que eu faço com esse milagre? O que eu faço com esse ministério? O que eu faço com esse dom, com essa pedra preciosa que o Senhor pôs nas minhas mãos? Milagre, irmãos, não é para todo mundo. É para quem tem aliança com Deus. É para quem tem fé. É para quem vai para o secreto. E é para quem pergunta o Senhor o que vai fazer com o milagre. Se coloque de pé em nome de Jesus.